E se você morasse em uma cidade em que uma entidade sobrenatural assombra todas as crianças traumatizadas, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iríamos acompanhar os jovens de Derry tentando sobreviver aos horrores que estão acontecendo. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o Pennywise em It. Bem-vindos a Derry, temporada 1, episódio 2. Bom, no último vídeo nós vimos a primeira aparição do Pennywise no cinema, finalizando a garotada através daquele bebê macabro. A Ronnie e a Lily testemunharam tudo, e agora o Hank Grogan, que é o pai da Ronnie, tá sendo investigado como suspeito de tudo. Começamos logo depois do evento do cinema, e a polícia já tá em cima do caso, só que sem saber que o responsável é uma criatura monstruosa que vive nos esgotos. Os policiais estão na frente da casa do Hank para investigar o sumiço do Mary, e digamos que a situação não tá nem um pouco boa pro coitado. A mãe dele deu um álibi, dizendo que ele estava em casa na hora do desaparecimento, mas o Hank logo percebe que os policiais não vão descansar enquanto não conseguirem incriminar alguém, e infelizmente ele virou o alvo principal. Afinal, ele foi uma das últimas pessoas vistas perto do Mary antes do garoto desaparecer completamente. E o clima tá tenso porque os investigadores têm aquele olhar de quem já decidiu quem é o culpado antes mesmo de começar a investigação de verdade. Mesmo assim, o Hank tenta acalmar a situação e promete pra Ronnie, que estava escutando toda a conversa do quarto dela, que nada de ruim vai acontecer com ele, tentando manter a filha tranquila e protegida de todo esse caos. Só que a Ronnie não é boba, e ela vê a preocupação no rosto do pai, mesmo ele tentando esconder. Enquanto isso, a gente conhece a família do Leroy, que acabou de chegar em Derry. E o Leroy tá na casa nova dele lendo o jornal, tentando se adaptar à cidade. E logo em seguida, a Charlotte, a esposa dele, e o Will, que é o filho dos dois, chegam de carro para se juntar a ele. E o Leroy trabalha na base militar que fica nos arredores de Derry, e acabou de se mudar para a cidade por causa do trabalho. Mas ele tá escondendo a família, que foi atacado na base por 3 mascarados. E quando a Charlotte pergunta o que rolou na base nos últimos dias, ele mente dizendo que foi só um acidente sem importância. Só que o cara tá claramente preocupado, mas não quer alarmar a família logo de cara. Dentro de casa, o Will fica todo animado com o telescópio que ganhou de presente do pai, e a Charlotte agradece o Leroy por ter perguntado o que o garoto queria de presente dessa vez, mencionando que o filho é bem mais ligado à ciência, astronomia e esse tipo de coisa, do que em esportes, e que as bolas de beisebol só serviam de peso de papel. E aí o telescópio foi a jogada perfeita para deixar o garoto feliz na nova cidade. Aí o Leroy aproveita o momento de privacidade para ler o relatório confidencial do caso dos mascarados que atacaram ele, tentando entender o que realmente aconteceu e o que aqueles caras queriam ali. E com isso, ele começa a perceber que tem algo muito estranho acontecendo em Derry. Na escola, o clima tá absolutamente pesado. Tem um toque de recolher rolando por causa do que aconteceu no cinema. E a Marge, que é aquela garota que tenta ser uma patricinha, começa a zoar junto com um grupinho das populares, quando elas descobrem que uma das garotas tem um crush em alguém. Só que aí a Ronnie chega de bicicleta, e o clima muda completamente. As patricinhas começam a falar mal dela e do pai, espalhando os rumores sobre o Hank Grogan ser o responsável pelo desaparecimento do Mary. Então, o diretor faz um anúncio pelo intercomunicador, mencionando que o evento do cinema aconteceu, mas sem dar nenhum detalhe sobre o que realmente rolou, o que só serve para deixar todo mundo ainda mais tenso e assustado. Na sala, a Marge puxa papo com a Lily, tentando mandar com quem ela pode falar e querendo forçar a barra para que ela vire parte da patotinha. E a garota deixa bem claro que a Lily deveria ficar longe da Ronnie, porque afinal, o pai dela é o suspeito. Só que a Lily sabe que a Ronnie não tem nada a ver com isso. E aí ela fica do lado da Ronnie por saber a verdade do que aconteceu no cinema. Enquanto isso, o Will chega atrasado na aula e já toma um bullying logo de cara. Os moleques percebem que ele é novato e decidem dar as boas-vindas da pior forma possível. Eles tiram a cadeira dele bem na hora que o coitado vai se sentar. Aí o garoto cai de bunda no chão na frente da turma inteira. Todo mundo começa a rir e o Will fica completamente sem jeito e envergonhado. E a professora simplesmente não faz nada para defender o garoto, só manda ele sentar e ficar quieto. Aí um outro aluno olha o lápis do Will e entrega pra ele dizendo que era de boa qualidade. Bom galera, mesmo com aquela chacina que aconteceu no cinema, é claro que a polícia de Derry vai achar que alguém fez isso e não alguma coisa. O problema é que eles estão querendo colocar a culpa no Hank, apenas por conta da cor da pele do cara, já que existem mais funcionários no cinema, como o Lanterninha por exemplo. O cara tava perseguindo o Mary no dia que ele desapareceu, e nós sabemos que ele não fez nada, mas no mínimo, esse é mais um suspeito, né? Já o Hank, ele deveria pelo menos estar procurando por um advogado, porque mesmo sendo inocente, ele tá na posição perfeita para virar um bode expiatório, e é sempre bom ter um advogado para lhe ajudar nessas horas, pois às vezes você pode falar algo errado que pode te pôr em problemas. E além da Ronnie, o Lanterninha também pode ser uma testemunha de que o cara não fez nada, e os três podem falar a verdade, que viram um garoto saindo do cinema com uma mochila nas costas à noite, indicando que ele poderia estar indo embora de Derry. O problema é que todo esse medo gerado pela perseguição ao pai dela, com certeza vai virar combustível para a coisa assustar a Ronnie. Isso que eu não estou falando que aconteceu no cinema, né? Já sobre o ataque que o Leroy sofreu, bom, dependendo das atitudes do pessoal de lá, ele vai precisar ficar esperto para não acontecer o que eu falei de ser atacado em casa também, né galera?
porque se os três malucos conseguiram atacar o cara em uma base militar, com certeza na casa dele vai ser muito mais fácil. Provavelmente ele vai ter que dormir com uma pistola embaixo do travesseiro por um bom tempo. O certo seria o Leroy contar pelo menos pra esposa o que aconteceu, pois dessa forma ela não seria pega de surpresa se der alguma treta. O melhor mesmo era ter adiado a chegada da família até prenderem os responsáveis e a história se esclarecer. E o Leroy deveria pressionar o general Sean pra isso acontecer. Agora falando do Will, bom, esse garoto tem cara de vítima do Pennywise, né? Já que ele também pode ser considerado meio esquisito, igual os outros que sumiram e foram finalizados pela coisa. Então a ideia aqui é ele procurar amigos logo. Mesmo não sabendo o que acontece em Derry, é sempre bom fazer amizades e fortalecer os laços, para não ficar à mercê dos bullies, pois é quando você se isola que esses folgados atacam. E por falar em folgados, a Marge está fazendo todos os passos de como não ser amiga de alguém. Afinal, ela tentou se enturmar à força num grupo, fazendo piadas forçadas e concordando com tudo apenas para se encaixar, o que é péssimo, galera. Aquelas garotas dificilmente serão amigas de verdade da Marge, ainda mais que uma delas é a líderzinha, que parece sempre menosprezar a Marge quando ela rouba a atenção das outras duas. Por isso, a garota deveria focar em quem é amiga dela de verdade. Já o aviso do diretor só reforça que os adultos nunca têm ideia do que realmente acontece em Derry. Ele deixou as informações vagas, e esse vazio é preenchido por boatos, a famosa fofoca, e é por isso que todo mundo coloca a culpa errada no Hank. É claro que ele não deveria dar detalhes do que aconteceu no cinema, mas deveria deixar a garotada alerta, né? De volta à base militar, o Leroy vai falar com o Coronel Fuller para entender melhor o que aconteceu na investigação do ataque. E quando chega no escritório do coronel, ele vê o Master saindo da sala com uma cara de pouquíssimos amigos, tipo que acabou de levar uma bronca das grandes. E aí o Coronel Fuller confirma o que o Leroy já estava desconfiando. Foi exatamente o Masters quem estava liderando a operação de ataque, e que a arma usada foi encontrada no quarto do cara. E o Leroy questiona se aquela arma usada era uma Makarov PM, e deixa bem claro que ele só quer detalhes reais da história, sem enrolação ou versão oficial maquiada. Paralelamente a isso, a Charlotte está passeando pela cidade para conhecer o lugar. Ela passa pela rua principal e vê o cinema fechado, jovens bebendo na rua e até um pequeno protesto acontecendo contra a estátua do Paul Bunyan, sem contar que ela recebe alguns olhares estranhos. Aí a Charlotte entra num açougue e conversa com Stan Karsh, o açougueiro, que pergunta se ela e a família vão ficar em Derry ou se só estão de passagem. E a Charlotte sente o peso da pergunta, porque ela percebe que todo mundo da cidade parou o que estava fazendo para olhar para ela, e o racismo da cidade fica bem evidente. E ela começa a perceber que Derry não é exatamente o paraíso racial que o Leroy vendeu para ela. Só que o Stan pede desculpa e fala que não tinha intenção de magoá-la com a pergunta. Mas aí a mulher presencia uma cena que deixa ela completamente chocada e incrédula. Três garotos começam a atacar outro menino na rua, em plena luz do dia, na frente de várias testemunhas, e ninguém faz absolutamente nada para ajudar. Os garotos estão literalmente batendo no coitado com socos e chutes, e as pessoas só ficam olhando. Aí a Charlotte não consegue acreditar no que tá vendo e decide intervir, porque ela não é o tipo de pessoa que fica parada vendo injustiça acontecer. Ela vai até lá e tenta separar a briga, mas aí o povo começa a olhar pra ela como se ela fosse errada da história, como se ela tivesse cometido um crime gravíssimo por se meter na situação. E o açougueiro até soltou um comentário sorrindo, dizendo que os garotos serão garotos, como se espancar alguém fosse uma brincadeira normal de criança. Afinal, em Derry, aparentemente, é completamente normal e aceitável deixar esse tipo de violência acontecer, e quem tenta ajudar é visto como um problema, o que não faz o mínimo de sentido para a mulher. No jantar da família Hanlon, a Charlotte comenta sobre a briga que viu na rua, e diz que aquilo não deveria ser normal em lugar nenhum. E o Leroy tenta minimizar a situação, dizendo que provavelmente foi só uma briga de adolescentes, mas a Charlotte não engole essa desculpa. Ela menciona que tinha adultos assistindo, e ninguém fez nada, e isso deixa ela extremamente incomodada. Aí o Will, que estava quieto até agora, não consegue negar que também já sofreu bullying na escola, e fica claro que a cidade tem um histórico pesado de violência e indiferença. O clima fica tenso na mesa, porque o Leroy percebe que talvez Derry não seja o lugar ideal que ele imaginou para a família, e a Charlotte fica preocupada com um filho. Aí o Will sobe pro quarto sem terminar de comer, obviamente mexido com tudo que tá acontecendo, e não querendo falar mais sobre o assunto. Enquanto isso, na casa dos Grogan, a situação tá cada vez mais apertada. A polícia montou acampamento do lado de fora, com viaturas estacionadas na frente da casa, vigiando cada movimento da família como se eles fossem criminosos perigosos. A Ronnie tenta dormir, mas o clima de tensão tá tão pesado que fica difícil descansar. E aí ela acaba entrando num pesadelo absolutamente aterrorizante. A cama dela começa a pulsar como se fosse um coração batendo, e ela percebe que tá presa dentro de um tipo de ventre vermelho, tipo um balão gigante e orgânico que respira. Depois de lutar muito, ela sai dali como se tivesse sido parida, toda coberta de uma substância viscosa, e a cabeça da mãe dela aparece flutuando, acusando a coitada de coisas horríveis. A cabeça diz que a Ronnie finalizou a mãe no parto e finalizou as crianças do cinema, e que agora vai finalizar o pai dela também. Aí conseguimos ver os olhos do Pennywise, e ele puxa a garota de volta para dentro do ventre, pelo que parece ser um cordão umbilical grotesco. A Ronnie entra em pânico absoluto,
e consegue escapar arrancando o cordão umbilical com os próprios dentes, numa cena absolutamente nojenta e desesperada. Mas a criatura vem pra cima dela de novo, só que o Grogan entra no quarto correndo por causa dos gritos, e ela finalmente desperta do pesadelo, suando frio, tremendo e chorando. E o Hank tenta acalmar a garota, e dá pra ver que ele tá preocupado com o estado psicológico da filha. Em outro ponto da cidade, soldados da base militar estão conversando num bar sobre o que rolou com o Leroy e a operação maluca dos mascarados. Aí o chefe de polícia entra no bar, e logo, um vereador racista e outro racista pressionam o cara para que o Hank Grogan seja preso. Eles começam a ameaçar o chefe de forma nada sutil, deixando claro que querem resultados rápidos. O vereador menciona que tem a eleição de chefe da polícia chegando, e precisa de um culpado o quanto antes. E o chefe de polícia, sentindo a pressão, desconta nos soldados negros que estão no bar, mandando que o dono do bar expulse os caras sem motivo nenhum, só pela cor da pele. Os soldados ficam indignados, mas acabam saindo para evitar confusão. E o Dick Halloran não gosta muito dessa situação, e olha com desprezo pro chefe de polícia. Após tomarem mais umas por aí, os soldados voltam pra base, só que eles têm dificuldade para entrar, porque o sistema de segurança tá em alerta máximo, e a base tá em lockdown. Então o segurança barra a entrada dos caras, e liga pro superior, só que o Halloran manda ele citar o nome Dick Halloran para passar, porque aparentemente ele tem autorização especial, e não dá em outra. Assim que o oficial fala o nome do cara, ele toma um esporro, e é obrigado a deixar os soldados entrarem, o que deixa os amigos do Halloran impressionados. No dia seguinte, vemos uma operação de escavação acontecendo. Os soldados começam a procurar algo específico no solo perto da base, cavando com equipamento pesado. Enquanto isso, um jovem observa tudo de longe com binóculos, claramente desconfiado do que o exército está fazendo ali. Durante a escavação, o Halloran, que diz ter habilidades psíquicas, começa a passar mal de forma intensa. Só que não dá pra saber se é realmente por conta das supostas habilidades que ele tem, ou por conta da marvada que ele tomou na noite anterior. E o Fuller até dá uma prensa nele, dizendo que esse é o quarto local de escavação, e que ele já está cansado de ficar entrando na floresta por conta de supostos poderes do Halloran. Mas o cara garante que tem alguma coisa nesse local, e eles estão no lugar certo. E assim que o Fuller vai embora, o cara vai vomitar. Ok, galera, tá na cara que tem algo a mais acontecendo nessa base. O Masters nem tentou esconder que ele era o culpado. O cara estava com a mesma arma usada no ataque no quarto dele, e a Makarov PM é uma pistola semiautomática soviética, que foi projetada no fim dos anos 40, galera. E ela foi adotada oficialmente pela União Soviética nos anos 50. Ela foi amplamente usada pelos comunistas na época da Guerra Fria, e o Leroy citá-la por nome mostra que ele conhece muito bem a arma, afinal o cara tava na Guerra da Coreia nessa época, e a arma estar dentro da base indica que o cara é um espião russo. E digamos que aí, o Masters não estaria saindo daquela forma da sala do Fuller, e sim algemado e provavelmente seria julgado como traidor. Então provavelmente o Leroy está certo em desconfiar da história e fazer perguntas, pois existe uma chance de ter implantado essa arma no quarto do cara, já que, como eu falei, o cara receberia outro tratamento se fosse descoberto que ele é um espião infiltrado na base, já que a Makarov pode ter vindo de várias fontes, como contrabandeada ou capturada em campo de batalha. E digamos que o racismo em Derry tá bem pesado, provavelmente porque nessa época todos os Estados Unidos era assim. Era um tempo em que tinha muita segregação racial. Por exemplo, tinham banheiros separados pela cor da pele e até mesmo assentos em ônibus para isolar os negros, e os afro-americanos precisavam pisar em ovos, porque qualquer coisa poderia ser motivo para prisão. Dito isso, a Charity precisa tomar cuidado nessa nova cidade. Moralmente, ela está certíssima em intervir a briga. O problema é que ela está em uma cidade nova, e pelos olhares, o povo não foi muito com a cara dela. Então, olhando de uma perspectiva de sobrevivência, ela precisa tomar cuidado, pois pelo que deu pra notar, se aqueles garotos avançassem pra cima dela, ninguém iria fazer nada. E é aquela velha história, né, galera? Às vezes, não podemos nos meter numa briga que não é nossa, pois pode acabar acontecendo uma tragédia. Existem vários casos de pessoas que foram separar uma briga e acabaram levando a pior. Então, nesse caso, a melhor escolha seria reportar para a polícia e falar das características dos garotos pros policiais. E no máximo, gritar de longe para os jovens e pros adultos em volta, para não deixarem aquilo acontecer, em vez de atravessar a rua correndo e quase ser atropelada no processo. Pelo menos agora, ela descobriu que Derry não é o país das maravilhas, e provavelmente vai tomar mais cuidado daqui pra frente, para não acabar entrando em nenhuma enrascada. E com isso, ela também pode focar mais em proteger o próprio Will. E por falar no garoto, o Leroy não deveria agir como se o filho dele sofrer bullying fosse normal. Ele deveria ensinar o garoto como se defender, ou pelo menos como se impor para não ser escolhido como alvo pelos bullies. E sobre o pesadelo da Ronnie, galera, aqui o Pennywise com certeza está se aproveitando do medo que a família está sofrendo, para atacar o ponto mais fragilizado da garota, a mente dela, já que ela está totalmente apavorada por toda a situação. Afinal, o Mary sumiu, e já estavam querendo colocar a culpa no pai dela. Agora que mais 3 crianças foram de base no cinema, a coisa ficou ainda mais feia pro lado do Grogan. Pelo menos a garota conseguiu lutar contra o medo dela, literalmente com unhas e dentes, né, galera? E encarar o medo é uma das melhores formas de lidar com o Pennywise. A outra seria não sentir medo, mas fazer isso é um processo muito mais demorado. E também é bem difícil de fazer isso quando tem uma criatura cheia de dentes e uma cabeça flutuante na sua
cama, querendo te devorar. Mas a Roni se saiu muito bem ao começar a gritar. Ela conseguiu fazer o Hank ir no quarto, e parece que isso fez a coisa perder o poder sobre ela instantaneamente. O problema é que ela não pode deixar as palavras do Pennywise entrarem na mente dela e enfraquecerem a garota aos poucos, pois é exatamente isso que a coisa quer. Agora sobre o Halloran, galera. Se o cara realmente tem poderes e sente que tem algo enterrado por ali, provavelmente o cara deve ter alguma ligação ao Witch, mas por enquanto não temos muitas informações para saber se é realmente isso. Mas digamos que encher a cara não é algo que vai ajudar o Halloran em nada, né? Ainda mais considerando que ele é um militar e sempre precisa acordar cedo na base. No refeitório da escola, a Marge acena pra Lily de longe, mas a garota finge que não viu e senta sozinha numa mesa. Aí a Roni chega toda nervosa e se senta com a Lily, dizendo que a coisa voltou. E no mesmo momento, as patricinhas começam a fofocar. A Roni descreve o pesadelo que teve, falando sobre a cabeça da mãe e o cordão umbilical e a coisa. E a Lily escuta tudo, mas fica dividida. Elas acabam discutindo porque a Lily não quer falar pra polícia sobre uma criatura sobrenatural. Já a Roni fica frustrada e diz que a Lily precisa contar a verdade para inocentar o Hank. Mas a Lily rebate, dizendo que se ela falar de criaturas sobrenaturais, vão mandar ela de volta pro Juniper Hill. E a discussão entre as duas fica tão acalorada que a Roni acaba xingando alto no refeitório, e com isso ela é mandada direto pra detenção. Enquanto isso, no corredor, o Will conversa com o garoto que devolveu o lápis dele. Ele se apresenta como Rich, mas de repente, um maluco sai do banheiro e solta uma bomba de fumaça no corredor inteiro. E o Will tenta correr, mas ele acaba tropeçando na professora, e também é mandado pra detenção. Voltando pra base militar, o Leroy decide confrontar o Masters diretamente sobre o que aconteceu. Ele aparece com uma Makarov PM, igual a que foi usada no ataque, e a deixa descarregada em cima do banco, explicando como a arma funciona e como precisa conhecer bem o modelo para lidar com ele. Além disso, ele fala que o cara que o atacou naquela noite sabia muito bem como mexer em uma Makarov, pois ele engatilhou a arma facilmente. E aí ele começa a provocar o Masters, listando toda a ficha podre que o cara tem, e que o cara nem sabe desmontar uma M16, quanto mais lidar com uma Makarov PM. E por isso, o Leroy diz que a mãe do Masters ficaria orgulhosa do histórico do cara. O problema é que falar da mãe é o ponto fraco do Masters, e na segunda vez que o Leroy faz isso, o cara pega a arma e começa a carregá-la, ou pelo menos tentar, né? Já que ele falha miseravelmente em fazer isso, o Leroy fica observando tudo, percebendo que tem algo muito errado ali, porque o Masters claramente não foi o culpado pelo ataque da noite passada. Depois dessa descoberta, o Leroy vai conversar com o General Sean. Ele entra na sala e revela que o inocente foi preso, já que o Masters não é o verdadeiro culpado pelo ataque, e o Leroy pede pro general soltar o cara. Mas antes do homem ir embora, o general pede pra ele se sentar. E aí o Sean solta que a operação toda do ataque ao Leroy foi um teste que acabou passando dos limites, porque os caras não eram para ter espancado ele de verdade. Por isso, o Leroy pede pra saber quem eram os caras, só que o Sean se recusa a dar o nome dos atacantes, já que ele prometeu anonimato e não vai quebrar uma promessa. Mas o senhor se desculpa e diz que o Leroy tem todo o direito de reportar ele, só que antes disso, ele pede pro Leroy ouvir o que ele tem a dizer. O general Sean começa a explicar que a lesão cerebral que Leroy sofreu na guerra é única. Ele nunca tinha ouvido falar de ninguém que danificou a amígdala desse jeito, e com isso, o Leroy se tornou um homem sem medo, o que faz dele um recurso militar extremamente valioso. Aí o Sean decide mostrar o projeto ultra secreto em que ele está trabalhando. Ele explica que no início daquele ano, os cubanos e os soviéticos fizeram uma cúpula agrícola em Havana. O Leroy lembra de ter ouvido isso nas notícias, só que o que não saiu nas notícias foi o verdadeiro propósito daquela reunião. Era para elaborar um plano de colocar ogivas nucleares a uma distância de ataque dos Estados Unidos. Com capacidade de lançamentos em Cuba, os soviéticos poderiam atingir qualquer grande cidade dos Estados Unidos em questão de minutos. E com isso, o Sean revela que o que ele está prestes a mostrar para o Leroy pode ser a melhor e a única esperança deles de prevenir isso. Por isso, o Sean apresenta a Operação Precept, que é um programa classificado do Departamento de Defesa, com um único propósito: ganhar a Guerra Fria antes do primeiro míssil ser disparado. O Leroy pergunta se eles estão construindo uma arma, e o Sean responde que não, eles estão procurando por uma, algo que foi enterrado em Derry há muito tempo atrás, algo que o Leroy, especificamente, é unicamente qualificado para ajudar a recuperar. E quando o Leroy pergunta como, o Sean explica que essa arma gera um medo debilitante em qualquer pessoa que chega perto dela. Em teoria, ela poderia assustar um homem tão intensamente que ele literalmente morreria de medo. Mas o Leroy, por causa da lesão na amígdala, não tem medo, então ele pode se aproximar da arma sem ser afetado. E o Sean continua explicando que essa arma está cercada por todos os lados por um grupo de objetos, que funcionam como beacons, tipo sinais de faróis. E se eles conseguirem encontrar esses beacons, isso vai ajudar a localizar com precisão exata onde a arma em si está enterrada. E naquele momento, eles precisam do Leroy para ajudar a recuperar a arma com segurança. E é nessa hora que o Coronel Fuller interrompe com uma notícia. Eles acabaram de receber informações do local de escavação, e parece que encontraram algo. E aí o Shaw convida o Leroy para ir com eles verificar, e o Leroy aceita. Enquanto isso, a Charlotte vai num antiquário no centro de Derry para comprar algumas coisas para casa nova. Curiosamente, é a mesma loja de onde veio o telescópio que o Will ganhou.
e o lugar é meio estranho, cheio de objetos antigos, e a dona fica observando a Charlotte de um jeito no mínimo diferente. Na detenção, a Ronnie e o Will acabam se encontrando. O Will tá fedendo por causa da fumaça, e a Ronnie tá nervosa por causa da discussão com a Lily. Eles começam a conversar, e ela percebe que o Will é bem inteligente e que curte ciência. Durante a conversa, eles olham pela janela, e veem a Lily sendo escoltada por policiais até uma viatura, o que faz a Ronnie ficar completamente desesperada. Na delegacia tem cartazes de desaparecidos nas paredes, e o chefe de polícia leva a Lily para a sala de interrogatório, e começa a pressionar a coitada de todas as formas possíveis. Ele usa o fato dela ter ficado internada em Juniper Hill para pintar ela como testemunha não confiável, e insinua que talvez a Lily tenha algo a ver com o sumiço das crianças, o que é um absurdo, mas funciona para deixar ela nervosa. Aí o chefe ameaça mandar ela de volta para Juniper Hill, se ela não falar o que ele quer ouvir, e a Lily fica ali tremendo e com lágrimas nos olhos, sem saber o que fazer. Então vemos que ela acabou fazendo o que o chefe de polícia queria, e o Grogan acabou sendo preso. A Ronnie vê isso e fica completamente desesperada por causa da prisão do pai. Por isso, ela decide que precisa fazer algo. Então a garota vai direto para casa da Lily confrontar a amiga. Quando ela chega lá, ela bate na porta com força e exige falar com a Lily. A mãe da garota abre a porta e a Lily fica na escada. Então a Ronnie grita com ela, perguntando por que ela fez isso com o pai dela, já que agora o cara tá preso. Mas a Lily não responde nada, e a mãe da garota manda a Ronnie embora dali. E antes de ir embora, a garota grita novamente, dizendo que o pai dela não fez nada. E aí no dia seguinte, a Lily tá visivelmente abalada, e a garota decide ir no mercado para tentar se acalmar e comprar alguma coisa. Mas aí as coisas começam a ficar absolutamente bizarras. Enquanto ela tá andando pelos corredores do mercado, algumas pessoas começam a olhar para ela de um jeito estranho e chamam ela de louca, cochichando entre si. A Lily tenta ignorar, mas o clima fica cada vez mais pesado. Aí ela vira num corredor e cai num beco sem saída dentro do próprio mercado, o que não faz o menor sentido. E pra piorar tudo, as prateleiras estão cheias de caixas de cereal com o nome Pennywise's Cornflakes, com a cara das crianças estampadas na embalagem, sorrindo de forma macabra. E a Lily fica paralisada olhando aquilo, porque ela sabe que isso não é real, mas ao mesmo tempo, tá acontecendo bem na frente dela. De repente, ela olha pro lado e vê potes de picles na prateleira, só que quando ela se aproxima, percebe que dentro de um dos potes tem a cabeça do pai dela, um rosto deformado e flutuando no líquido, olhando diretamente pra ela e pedindo um beijo. A Lily começa a entrar em pânico, aí ela pega o pote e quebra no chão, espalhando vidro e líquido por todo lado. E depois disso, vários potes com pedaços do pai dela se jogam no chão e começam a formar um monstro medonho. Uma parte até segura a garota enquanto o monstro se aproxima, pedindo que ela dê um beijo no pai dela. Quando ela finalmente acorda dessa alucinação, ela tá cercada de pessoas do mercado, todos olhando pra ela com aquela cara de julgamento, e ela tá deitada no chão com o pote quebrado ao lado. E agora todo mundo tem mais um motivo pra achar que ela é maluca, e a situação da Lily só piora. Depois desse episódio traumático no mercado, a mãe dela não tem escolha e decide levar a filha de volta pro Juniper Hill. Elas saem na chuva, e a Lily vai no carro com aquela cara de derrota, sabendo que ela tá sendo mandada de volta pro hospício psiquiátrico. E dá pra ver que a mãe dela tá sofrendo por fazer isso, mas ela não sabe mais o que fazer. E aí a coitada é escoltada pelos funcionários do lugar, e com isso ela se afasta ainda mais de conseguir ajudar a Ronnie a provar a inocência do Hank. Já o Leroy, ele acompanhou os outros militares até o lugar da escavação, e aí finalmente eles puxam o que estava enterrado, um carro velho. Quando eles conseguem desenterrar o veículo completamente, os militares descobrem que tem vários corpos dentro, todos em estado de decomposição avançada, e os corpos estão segurando umas metralhadoras antigas, e parece que eles morreram num tiroteio, tipo uma execução estilo gangster dos anos 1920 a 1930, e a descoberta deixa todo mundo chocado, porque isso confirma que tem algo muito antigo e sombrio enterrado em Derry. Bom galera, eu entendo que a Ronnie tá desesperada por conta da situação do pai dela, mas gritar no meio do refeitório com a única amiga que ela tem não vai ajudar em nada, né? Ela tá certa em uma coisa, se ninguém falar nada sobre o Hank, com certeza ele iria ser preso, mas pedir pra Lily dizer que tem uma criatura sobrenatural para um chefe de polícia racista, que está sendo pressionado por um político racista, e levando em conta que todo mundo da cidade acha que a garota é louca, é pedir pra ela ser desacreditada. E a Lily também já tá numa situação horrível, já que ela não quer voltar para Juniper Hill. Então a primeira coisa que elas deveriam fazer era não discutir em público no meio do refeitório. Elas deveriam montar uma versão com os fatos do que aconteceu, que o Mary saiu naquela noite do cinema, com a mochila nas costas, e que o Hank nem viu o garoto direito. Além disso, tinha uma sessão rolando naquela noite, e o cinema estava cheio, o que indica que pode ter outros suspeitos ali. E falar que depois elas foram até lá ver um filme, e que viram uma forma estranha, tipo alguém se mexendo no meio das cadeiras, só que não conseguiram ver o rosto, e que definitivamente não era o Hank, já que a Ronnie esperou o cara estar em casa para levar os amigos no cinema. O grande problema é que o chefe de polícia encurralou a garota com um blefe. Dificilmente ele mandaria a coitada para Juniper Hill gratuitamente, já que ela apenas falou o que viu, e por isso ela deveria ter pedido para chamar a mãe dela, e também manter a primeira história que ela contou, de que viu alguém atacando as crianças, e que não pode confirmar quem era,
isso não daria motivos para a polícia prender o Hank. E infelizmente depois disso, a coisa só aproveitou o medo e a culpa que a garota estava sentindo, e usou o trauma do pai triturado como combustível para fazê-la surtar em público. E a única forma dos jovens conseguirem lidar com isso seria estando em grupos, pois tá na cara que o Pennywise tá tramando todas essas coisas para mantê-los afastados um dos outros, e isso tá funcionando muito bem. Agora, como ela foi parar em Juniper Hill novamente, a garota vai precisar encarar isso e tentar manter, ou pelo menos fingir o máximo possível que está sã, para ser liberada. Mas digamos que isso não vai ser muito fácil, né galera? Já o Will, bom, o coitado do garoto é um imã de humilhação. Além de demorar para fugir da bomba de fumaça, ele ainda conseguiu tropeçar justamente na professora que já tinha visto ele chegando atrasado. Aí provavelmente ele nem teve chance de se explicar, e foi direto pra detenção. Pelo menos ele fez duas amizades, o Rich e a Ronnie, e é bom que ele mantenha esses amigos perto, pois nesse passo que ele está indo, logo logo Pennywise começa a assombrar o garoto. Agora falando da estratégia do Leroy, bom, o cara foi bem ousado aqui, e confiou na capacidade do Masters em ser ruim. Isso deu certo, já que o cara nem conseguiu engatilhar a arma, mas digamos que se o cara conseguisse e disparasse acidentalmente, por exemplo, o Leroy poderia acabar batendo as botas ali mesmo. Provavelmente esse é um dos pontos negativos em não sentir medo, né galera? O cara pensa sem antecipar o perigo que ele pode correr ao fazer esse tipo de coisa. O ideal era ter levado mais alguém para estar presente e presenciar o que aconteceu, mas pelo menos deu certo, e ele descobriu que tudo era uma armação. E falando na Operação Percept e a arma do medo, dá pra ver que o Shawn age por meios sombrios, né galera? Já que os planos do cara não funcionaram como ele queria, e o Leroy poderia ter levado algum golpe fatal naquela armação, ou até mesmo finalizado alguém, afinal o cara não tem medo, e uma pessoa que não sente medo pode ser extremamente perigosa. E eu me pergunto como é que essa arma do medo foi descoberta. Será que as autoridades já sabem que os desaparecimentos têm algo ligado ao Pennywise e fazem vista grossa pra isso, só pra poderem encontrar essa tal arma? O Leroy deveria suspeitar de todo esse papo da arma do medo, pois isso parece muito uma busca por algo sobrenatural, e no mínimo, ele deveria exigir mais explicações antes de entrar de cabeça nessa operação, já que o cara tem uma família e precisa pensar na segurança deles. Fala galera, vocês acham que a Lily vai sair de Juniper Hill? Me contem nos comentários. E se você estivesse sendo caçado por um mascarado perigoso, o que você faria? Quer saber se essa família vai sobreviver ao Skeleton? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e pense duas vezes antes de mudar de cidade, para não acabar indo parar em uma parecida com Derry.